Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica Histórico e Profético da TV Manaim, e a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos com uma série de episódios especiais tratando sobre a experiência de Israel, e também nós vamos tratar da experiência da igreja com o toque das trombetas, né? E isso está relacionado com o evento que nós vamos ter no mês de novembro de 2025, no dia 29 de novembro, um sábado, às 17 horas, em todas as nossas igrejas. Vai ser transmitido para todo mundo, nas TVs abertas, nos canais das redes sociais, em vários idiomas, o evento Trombetas e Festas. E nós estamos falando desse momento até para mostrar todo o significado deste evento para as nossas vidas, para a vida da igreja. Comigo aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz, Senhor pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor, neste episódio especial, nós vamos ter como tema trombetas, festas e conquistas, porque nós vamos mostrar aqui as festas relacionadas ao toque das trombetas, mas também uma grande conquista. Nós podemos dizer que foi a grande conquista ali, quando Israel ele sai do deserto e ele entra na terra, né? Moisés já havia passado, falecido, né? Mas agora entra uma nova figura, um novo personagem, que é a pessoa de Josué, que entra com o povo na terra. E a terra havia ali moradores, habitantes ali, haviam cidades fortes. E nós vamos ver que a conquista dessas cidades vai estar relacionada também com o toque das trombetas, né? Sim. Porque, como nós vimos no episódio passado, o toque da trombeta era o ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus. Isso é muito profundo, né, para a vida do homem. Sim. O texto, pastor Alex, nós podemos ler para a gente dar sequência. Diz assim, olha, em Josué capítulo 6, verso 8, diz assim: E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Aqui a presença das trombetas na guerra, numa guerra, né? Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, e Jericó é extremamente fortalecida, era cidade de muros altos, espessos, né? A história diz que podia se passar 2 veículos sobre os muros, então haviam casas no muro, então algo intransponível. Mas Deus determina que o povo rodeasse a cidade, os sacerdotes com as trombetas nas mãos, os sacerdotes iam à frente, né? E o povo rodeou a cidade em silêncio. O que nós até comentamos no último episódio sobre a trombeta, mostrando assim a disciplina do povo em atender a voz do Senhor. Porque aquela conquista não seria feita pela força de Israel, mas seria pelo poder de Deus. Na obediência, Deus estava agindo. A obediência à revelação. É interessante que o texto ele traz que houve todo um preparo, né? 6 dias o povo ele rodeou a cidade. Sim. Em silêncio, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, do evento Trombetas e Festas, né? Não é um ajuntamento de pessoas, não é um evento social, mas é um preparo da igreja. Porque a igreja ela vai madrugar, ela vai jejuar, ela vai orar por 24 horas para que os nossos convidados possam ter uma experiência com o Senhor. Sim. As muralhas de Jericó ali, que eram intransponíveis, nós podemos até relacionar com o coração do homem, né? O homem hoje, às vezes, ele vive isolado, e ele até vira as costas para aquilo que Deus ele quer falar, né? Sim. Mas nós vamos ver que durante todo esse mês de novembro, a igreja ela vai buscar esse preparo com disciplina, segundo a orientação do Senhor. São as voltas ao redor, né? À medida que está cada volta, não houve nenhuma mudança nas muralhas.
mas o povo estava em obediência. O homem está dessa forma, como você disse, né? Se tornou como uma grande muralha de resistência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Mas a igreja, à medida que ela ouve a voz do Senhor e atende, o Espírito Santo é aquele que vai jogar por terra toda a resistência do coração do homem, né? E nessa passagem, nós vemos aqui que o povo obedeceu, né? Rodeou Jericó. Quem estava lá dentro e olhava aquele povo em silêncio rodeando as muralhas, esse pessoal, né, o que está passando na cabeça dessas pessoas? Então, quando alguém olha a igreja que nessa hora, como você disse, está jejuando, às vezes ela está indo para as cantatas, nas entregas dos convites. Exatamente. Né? Mas o que esse pessoal está fazendo? O que eles estão realizando? Mas nós estamos anunciando, né, na obediência. No último dia, o Senhor disse, agora tocaria a trombeta, né? Então, quer dizer, é o momento em que agora quem vai agir é o Senhor. A palavra dele, o som, a voz do Senhor que vai jogar por terra todas as coisas. Interessante que havia ali um outro objeto, porque as trombetas estavam à frente, seriam tocadas. A Bíblia fala que a Arca da Aliança também estava presente, né? A Arca da Aliança também era um objeto que simbolizava ali a presença de Deus, né? De Deus. A operação de Deus estava ali ficava no Santo dos Santos, né? No tabernáculo, depois no templo, mas mostra a presença de Deus. A Arca da Aliança, nós vamos ver na história de Israel, em todas as batalhas, a Arca da Aliança ela estava presente, né? Sim. Essa é a nossa alegria em saber que Deus está conosco. A presença da arca no meio do povo ali representava a presença de Deus entre o povo, né? E essa é a nossa segurança e a nossa alegria, que nós estamos vivendo e o Senhor está conosco, as suas mãos, a sua presença está conosco. No episódio passado nós falamos da primeira experiência de Israel com o toque da trombeta, ou ouvir o toque da trombeta, que não foi tocada por mãos humanas naquele momento ali, Sim. Só se ouviu no Êxodo. Nós passamos ali por Levítico, por Números, mas nós vamos ter uma cronologia também nesse episódio. Eu gostaria até que você falasse, porque Sim. nós vamos ver que todo esse aspecto da questão de Jericó, mas também a questão das festas, das conquistas que nós vamos ver ao longo da história de Israel, né? Sim. Nós vamos abordar hoje, pastor Alex, seria Números 10, 1 e a 10, as trombetas sendo usadas para guerra, né, para convocação. Isso aí é atribuído ao ano de 1461, por volta de 1º de abril. Nós vemos também em Levítico aqui agora a ordem de Deus para que fosse feita a festa das trombetas. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Está em Levítico 23, no verso 23 a 25. É a ordem para que fizesse a festa das trombetas, por volta do dia 15 a 21 de abril de 1461 a.C. Agora, em Números 29, 1 a 6, fala da festa das trombetas propriamente dita, né? Foi realizado no dia 14 de abril de 1423 a.C. de Cristo. Nós vemos aqui agora em Josué, capítulo 6, verso 1, é o que nós vamos abordar, né? A tomada de Jericó, onde as trombetas ali são usadas, né, pelos sacerdotes, as 7 trombetas. Nós vemos aqui também o uso da trombeta em Juízes, capítulo 3, Eude, né, ao usar a trombeta, 1349 a 1269 a.C. Juízes também, nós vemos no capítulo 6 e 7, Gideão também ali mostrando o uso das trombetas ali. É interessante porque nós vamos focar na tomada de Jericó, mas quando nós entramos no livro de Juízes também, que cronologicamente vai ocorrer isso, né? Passa-se o governo ali de Josué à frente, e agora Israel vai viver momentos de alto e baixo. Sim. Né? Momentos de decadência espiritual. E nesses momentos ali, isso é relatado no livro de Juízes, o povo é oprimido pelos moradores da terra ali, são subjugados, são pilhados ali, as casas são destruídas. Aí Deus se volta
e levanta juízes para julgar. Sim. E desses juízes que são levantados ali, você tem Eude, que vai estar relacionado também a um toque de trombeta ali, quando ele destrói ali os adversários ali, os inimigos ali, e Gideão também. E nós vamos ver mais à frente, né, nos próximos episódios, sobre as experiências desses juízes também, mas Gideão também é uma figura importante porque ele traz algo muito profundo para as nossas vidas, porque vai falar também da palavra revelada, do clamor pelo sangue de Jesus. Então nós vamos ver isso ao longo da palavra, né? Mas, dando continuidade, no episódio passado e também nesse episódio, você falou algo especial, porque havia como se fosse uma codificação no toque das trombetas. Por quê? O Senhor deixou tudo isso orientado. Se as trombetas fossem tocadas juntas, significava algo, era uma convocação, eram somente os líderes. Havia o toque para que o arraial se desfizesse e Israel marchasse pelo deserto. Havia um momento que o toque era feito ali, e se ouvia o toque das trombetas, Israel parava para poder acampar. E era interessante isso porque Israel entendia o toque das trombetas. Sim. Mas os inimigos não entendiam. Não compreendiam. Confundiam o inimigo. Confundiam o inimigo, né? Isso é muito interessante para nós porque a igreja hoje ela vive uma segurança porque ela ouve a voz do Espírito Santo, né? Que é inconfundível, né? Que não traz confusão, mas traz uma direção segura para a vida do homem, né? E quando nós falamos, né, nós estamos falando dessa experiência com as trombetas e relacionando ao evento Trombetas e Festas, né, que vai ocorrer no dia 29 de novembro, às 17 horas, é importante, até para você que nos assiste, viver essa experiência, né, de ouvir a voz do Espírito Santo. Sim, né? Justamente essa é a vontade do Senhor, para que o homem, ao ouvir o toque da trombeta, ao ouvir o anúncio, se prepare, né? Porque seria sem sentido se o povo, ao ouvir o som, compreender o sentido do som e não se preparasse, seria tolice, né? Então essa é a vontade do Senhor, o homem, ao ouvir o anúncio, ao ouvir o despertamento, porque quando cada toque tinha uma mensagem para o povo de Israel. Os inimigos, quem não era de Israel não entendia, mas Israel entendia, né? E se preparava, se colocava na posição e atendendo a ordem do chamado, da direção do Senhor. É interessante, né? Até para você que está nos assistindo, será que você já ouviu, né? Em algum momento serem tocadas essas trombetas? Eu gostaria até que colocasse um quadro aqui. Nós vamos ver 4 toques, né? Em especial, porque mostram ali e o significado desses toques, porque remetem também profeticamente para a nossa experiência com o Senhor, né? Então no quadro tá ali, ó, Trombetas na Guerra, né? Tem uma ilustração ali dos sacerdotes, e era interessante isso, porque quem tocava as trombetas não eram os soldados, mas eram sacerdotes. E eles eram preparados para tocar as trombetas, né? Havia todo um preparo, eles viviam todo um momento ali muito solene, porque havia todo um temor, porque precisava ser ouvido por todo Israel e teria que ser transmitido aquilo que era a vontade do Senhor, né? Nós separamos aqui, pastor Roberto, está no quadro aqui, 4 toques, né? O tequiá, que era um som contínuo. O shevarim, são 3 sons interrompidos, eram como soluços, né? É interessante que esse som contínuo, às vezes ele começava no início das batalhas ali, e era um anúncio para que Israel começasse a batalhar. Os shevarim eram 3 sons interrompidos, ali eram soluços, e eles eram utilizados ali até como uma forma de animar os soldados em Israel, para mostrar, olha, o Senhor está presente. Havia também 9 toques ali curtíssimos, eram como se fossem suspiros, e interessante que esses toques eles eram utilizados para confundir os oponentes ali.
E no final, o tequiá gedolar é usado para mostrar a redenção futura. Olha, nós estamos na batalha, mas Deus, ele vai dar a vitória, né? Interessante que quando nós falamos do tequiá, o som contínuo, nós podemos falar que isso remete ao Pai, a Deus Pai, né? Porque era um som que não tinha, quando você começava a ouvir, não tinha nem início nem final. Mostrando assim, mas ele não tem início nem final, porque fala de um projeto eterno, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. O Shevarim, que eram esses 3 sons interrompidos, soluços, era como se o shofar estivesse chorando. Porque fala novamente aqui do 3, né, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, né? Do sacrifício dele, da dor que ele passou para nos dar vida e abundância, né? É muito profundo isso. E os 9 sons curtíssimos aqui, durante a batalha, para confundir o oponente, para animar os soldados, fala também, nos faz lembrar da operação do Espírito Santo, dos 9 dons espirituais que não ficaram no passado, mas são uma realidade na vida da igreja, né? A igreja, ela vive os dons espirituais, e no Trombetas e Festas nós vamos ver todas essas operações do Espírito Santo e a redenção futura, porque quando se ouvia isso, mesmo o mais cansado soldado em Israel, ele se alegrava, porque ele sabia, o meu Redentor, ele está vivo, né? Glória a Jesus. Né? Então, mostra isso. Mas eu gostaria aqui que nós ouvíssemos esses toques, né? Nós vamos ouvir um de cada vez, e eu gostaria que colocasse, até para que os nossos espectadores possam também viver essa experiência, nós vamos ouvir o som do tequiá. Agora o Shevarim, que eram 3 toques ali, é como se fosse que o shofar estivesse chorando ali, 3 toques, né? Algo muito profundo, nós vamos ouvir. Sim. Agora nós vamos ouvir o teruá, eram aqueles 9 sons curtíssimos, né? Que era um ânimo para o soldado, mas também confundir ali o adversário. E nós vamos ver em vários momentos da palavra que esses toques, né, a operação do Senhor, que fala também da operação dos dons espirituais na vida da igreja, que renova, que alegra, a manifestação do Espírito Santo. Vamos ouvir. Interessante, Roberto, que o último, que é o tequiá gedolar, anunciava a redenção futura, né? E nós vamos ver que nos próximos episódios que ao toque da última trombeta, né, a 4ª trombeta, sim, a igreja vai ser arrebatada e nós vamos viver essa redenção, né? Um momento que nós vamos morar para sempre com Jesus na eternidade. Mas nós vamos ouvir esse toque porque é algo muito profundo também, muito solene, né? Roberto, nós estamos falando aqui, né? Ouvimos agora o toque esses toques, mas havia uma festa também em Israel, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desta festa e o significado desta festa até para a vida da igreja também, para as nossas vidas. Sim, o Senhor orientou a Moisés que houvesse a festa das trombetas. E o texto em Levítico 23, verso 23 e 24, diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso e memorial, com o sonido de trombetas,
santa convocação. Então essa festa, ela estava ligada ao toque das trombetas, mas é interessante porque o texto, ele destaca que tereis descanso. Então a festa estava ligada ao descanso e ao memorial, ao relembrar dos feitos do Senhor. Então a festa das trombetas era uma festa solene vivida pelo povo, um momento em que o povo, além do descanso no Senhor, a lembrança dos feitos, do poder do Senhor, era, vamos dizer assim, um momento até também de preparo de todos, no preparo, porque viria a seguir a festa da expiação. Então, na festa das trombetas, ela tinha toda essa conotação, né, do descanso, da lembrança e do preparo. Nós podemos até dizer que era um preparo para um encontro com Deus, né? Sim. O homem se preparando, vivendo um momento ali de se santificar, abrir o seu coração para ter um encontro com Deus, né? Justamente. Nesse momento, né? E isso é muito importante porque quando nós falamos de um evento de evangelização, anunciar, é esse encontro que a igreja está anunciando, né? Você não vai a uma evangelização, ao Trombetas e Festas, participar desse culto, para ter um encontro com uma pessoa humana, mas para ter um encontro com o Senhor, aquele que quer reinar sobre a sua vida, né? Sim, justamente. E esse era o objetivo, e aqui a presença das trombetas, né? As trombetas, o povo entendia e obedecia à voz do Senhor, cumprindo aquilo que era vontade. E quando nós ouvimos e atendemos, nós colhemos frutos disso. É a paz que só o Senhor concede, é o perdão que recebemos da parte do Senhor, o preparo, né, para estarmos servindo a Deus a cada instante. É muito importante isso, por quê? Porque nós vamos ver que as trombetas estão relacionadas às guerras, às tomadas dos locais ali, né? Muralhas são destruídas, mas também essa festa, esse momento, né? Se ouve esse toque, é um momento de você se reconciliar com Deus, se aproximar de Deus, né? Viver uma experiência nova. Hoje, pelas ruas de Israel, né? E durante toda a história de Israel, na festa das trombetas, você se ouve as trombetas tocando. O dia todo as trombetas estão tocando, né? E nós podemos até relacionar isso porque nós estamos vivendo um momento, né? Que é o princípio das dores, é o tempo do breve, onde o Espírito Santo ele está falando e está anunciando um projeto de salvação. E cabe ao homem hoje viver essa experiência, né? E deixar Deus falar aos corações, né? Sim. É importante isso. Mas nesse contexto, Roberto, já indo para o final do nosso episódio, eu gostaria que passasse o próximo slide, porque vamos voltar de novo ali à tomada de Jericó, porque o que era Jericó? Jericó era uma cidade forte, né? Ela era conhecida pelos seus muros ali, a sua fortificação, porque os muros eles rodeavam a cidade, né? Jericó tinha um rei. Você até citou aqui que era interessante porque os muros eles eram tão largos, né, que as pessoas moravam em cima dele, né? Nós vamos até falar, eu vou pedir para você falar depois sobre um personagem que morava sobre esses Sim. muros. Mas o texto aqui que chama a atenção, e eu gostaria até de chamar a atenção de todos, Josué 6:20, diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E é esse momento, esse grito do povo, é o grito da igreja, o clamor da igreja neste mês, no Trombetas e Festas. E qual é o grito da igreja? Não é o grito se apresentando, mas é um grito dizendo: Jesus, ele vai voltar, né? Jesus, ele salva a vida do homem, né? Então, o grito da igreja é anunciar a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o povo gritou e as trombetas tocaram.
Então a igreja ela vai fazer todo um preparo, ela vai trabalhar, ela vai evangelizar, ela vai convidar, mas as trombetas vão ser tocadas. Sim. O Espírito Santo ele vai operar, ele vai falar aos corações, e o texto fala que aquelas muralhas que pareciam intransponíveis, elas vieram abaixo. Então é esse milagre que nós vamos ver, né? Nós temos visto em todos os anos do Trombetas e Festas o envolvimento da igreja, das crianças, dos intermediários, dos adolescentes, dos jovens, das senhoras, dos varões, dos idosos da igreja, em trabalhar para esse momento, né? Aqui foi um momento da destruição das muralhas de Jericó, mas nós queremos ver isso, né, no coração das pessoas, sim, né? Os muros serem destruídos para que elas possam ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, né? Então, fica aqui para você que está nos assistindo, que você pode viver essa experiência, né? Às vezes o seu coração, às vezes fechado para as coisas que se fala de Deus, mas é um momento, às vezes, de você parar e deixar que Deus opere. E uma palavra para a vida da igreja, né? Porque a vitória era certa ali, porque o povo obedeceu aquilo que era a revelação. Mas chegando ao final aqui, Roberto, há uma personagem ali interessante que morava nos muros de Jericó, e eu gostaria que você encerrasse esse episódio falando sobre ela. Sim. Jericó seria destruída completamente, mas Deus usou de misericórdia com Raabe, porque ela escondeu os espias, né, os livrou da morte, os guardou, e eles prometeram que a vida deles responderia se qualquer coisa acontecesse com ela, com Raabe, né? E ali ela pede a eles: então dá-me um sinal certo de que vocês preservarão a mim, ao meu pai, a minha mãe e toda a minha casa. E foi quando então eles colocam na janela o fio de escarlate. Toda Jericó é destruída, mas a casa de Raabe é preservada. Então nós vemos assim aqueles que, assim como Raabe, abraçou a mensagem, porque foram os mensageiros lá, os espias, e ela os guardou. O rei de Jericó mandou que fosse na casa dela: onde estão os espias? Ela disse: não, já foram, mas elas haviam guardado. Aquilo que é da parte de Deus, nós devemos guardar no nosso coração. O homem, assim como o pastor Alex disse, né, aquele que recebe a palavra, guarda a palavra, tenha como preciosa. Às vezes o rei de Jericó, o rei do mundo, quer entrar dentro do coração para roubar isso, essa oportunidade. Mas Raabe guardou no coração, e diz a Bíblia que eles fizeram com ela uma aliança do sinal certo. Hoje, qual é o sinal certo que nós temos da nossa salvação? É o poder do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Ele é o nosso sinal certo de que nós não morreremos. Glória a Deus. De que nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Jericó, toda a sua estrutura, com toda a sua prepotência, com toda, vamos dizer assim, a sua falsa segurança, foi arruinada. Mas Raabe foi preservada. Glória a Jesus, né? E nós estamos chegando ao final, né? Mas fica aqui esse apelo, no bom sentido da palavra, para você que está nos assistindo, porque no dia 29 de novembro, no sábado, às 17 horas, em todas as nossas igrejas, no Brasil, no exterior, todos nós vamos estar reunidos, e você pode fazer esse pedido a Deus: Senhor, me dá um sinal certo. Raabe viu ali este sinal certo, né? O fio de escarlate fala da marca do sangue, da operação do poder do sangue de Jesus, preservou a vida. E nesse dia também você, né, a sua casa, a sua família, pode também ter essa experiência de ter a sua vida preservada, né, uma vida mudada, transformada pela pessoa do Senhor Jesus. Mas nós estamos encerrando esse episódio, nós queremos nos despedir a todos com a paz do Senhor Jesus, e continue nessa série de episódios especiais a respeito de trombetas e festas. Continue conosco, consumindo o conteúdo da TV Manaim, nas redes sociais, na TV aberta.
você é o nosso convidado para viver essa experiência. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos.